bem-vindos à aula de Desenho Arquitetônico e Noções de Construção Civil. Eu sou a professora Aline Marques. Projeto final, CREA, CAL, isso aqui é tudo com o profissional, engenheiro ou arquiteto, ok? Não é responsabilidade do corretor, não são vocês que têm que ficar correndo atrás disso aqui. Então, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer, você faz parceria com o profissional e aí você está sempre dando assistência para o seu cliente. Mas nessa parte não é sua responsabilidade. Não é você que assina nenhum tipo de papel relacionado à obra. E aí acontece do profissional enrolar um pouco e o seu cliente vem te cobrar. Tá? Então, não se deixem ser levado por isso. Tá? Isso não é responsabilidade de vocês. Vocês não têm como assinar nada relacionado à obra lá na prefeitura para adiantar alguma coisa para o seu cliente, tá bom? Tenho isso bem claro para você também explicar para o seu cliente isso. Olha, isso aqui não é comigo, isso aqui é com um profissional, é com um engenheiro ou com um arquiteto. Para vocês não ficarem aí, às vezes, passando aperto com uma coisa que não é responsabilidade de vocês. O que acontece? Que eu deixo de aviso para vocês. Já vi acontecer muito. A pessoa procura um profissional para fazer uma regularização. O que acontece muito? Do comprador pagar para fazer a regularização do imóvel. E aí pega um profissional que não conhece, nunca viu, ou às vezes até indicação. Já aconteceu comigo de eu indicar uma pessoa que eu confiava e a pessoa falhar. Todo mundo é humano, né? Mas o que eu vi acontecer? O comprador foi lá, pagou o profissional para regularizar o imóvel, o profissional pegou o dinheiro todo dele, sumiu e não finalizou a regularização do imóvel. Se não finalizou a regularização, não tem financiamento. E aí o que faz? No fim, o comprador ficou tão chateado, o dono do imóvel também, que ele até desistiu de vender o imóvel. Tá? Então isso aqui é muito sério. ART, anotação de responsabilidade técnica. É isso aqui que vai ligar o profissional ao projeto, ao processo que ele está dando entrada na prefeitura. Tá? ART é do CREA, Conselho de Engenharia e Agronomia, e RRT é do CAL, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, ou algo desse tipo. Tá? Então, mas é a mesma função, só muda o nome do documento, é a mesma função, mas a única coisa, fala para o seu cliente, ó, quando der entrada na regularização, exija a RT, exija a RRT do profissional. Por quê? É uma segurança para ele. Porque com aquele documento na mão, ele pode ir no conselho atrás desse profissional. Porque eu já vi profissional enrolar, não entregar a RT, e aí você fica com pouco respaldo. Dá para ir atrás? Dá. Você vai ter que ir judicialmente. Mas se você vai direto no conselho do profissional, ele pode ter o número dele até suspenso. Então, ele acaba tendo que agilizar as coisas porque ele não quer ficar travado lá no conselho dele. Tá? Então, é muito importante orientar o seu cliente. Não é sua função. Repito isso, não é você, corretor de imóveis, que vai mexer com a RT, mexer com o CREA, mexer com o CAL. Mas orienta o seu cliente para você não perder uma venda por causa de terceiros. Ok? Às vezes estava tudo certinho, já tinha o comprador, já estava todo encaminhado, e aí acontece uma dessa que eu vi acontecer, e aí você perde todo o tempo que você investiu, o dinheiro, é gasolina. Só você sabe o tempo que você investe nisso e acaba perdendo, por falta de informação. Então, o profissional vai levar na prefeitura toda a documentação necessária para poder dar entrada no processo. Tá? Aqui estou falando tanto da regularização quanto de uma construção do início. Tá? Sempre, sempre, sempre é o profissional de arquitetura ou engenharia que vai dar entrada nessa parte. Não é você, corretor de imóveis. Essa função não é sua. Não se deixe ser cobrado por uma função que não é sua. Quando precisa regularizar? É muito importante destacar isso aqui para vocês, tá? Então, em reformas de interior de apartamentos, casas, lojas, não precisa de aprovação da prefeitura. Se você está fazendo algo interno, você não vai ser multado por isso e você nem precisa dar entrada em prefeitura disso. Tá?
No caso de apartamento, dependendo do condomínio, só precisa da aprovação do condomínio. Apenas reforma com acréscimo de área construída precisa ser regularizada. Então, o cara ele tinha um habite no imóvel dele, aí ele reformou a casa toda. Trocou piso, trocou isso, trocou aquilo, mas ele não aumentou a área construída. Ele não fez um banheirinho a mais, ele não fez uma lavanderia a mais, não aumentou nada. Só mexeu na estética. O habite dele tá ok. Tá? Não vai alterar nada, não vai ficar irregular. Mas ele aumentou um banheirinho, tá irregular. Alterou a área construída dele. Eu tinha um tanque lá fora, no canto ali, eu peguei e cobri o tanque para não pegar chuva. Tá irregular. Cobriu, é área construída. Aumentou a área construída, o habite está irregular. Aí tem que regularizar. A regularização, questão financeira. Fora o que você tem que pagar para o profissional, que eu não vou entrar nessa parte, a taxa da prefeitura é proporcional à área que você está regularizando. Tá? Então, a casa tem 200 metros construídos. Tá ok, ela tem habites desses 200 metros construídos. Aí ela aumentou mais 20 metros. Ela vai pagar imposto sobre esses 20 metros que ela aumentou. Tá? Não é sobre o imóvel inteiro. Desde que já tenha habites dessa outra parte construída. Porque que acontece muito? O pessoal não faz habites de nada, faz lá uma casa de 100 metros construídos, vai regularizar, vai ter que pagar dos 100 metros, porque ele nunca teve habites. Ok? Então, assim, dá para você ter uma noção se vai ter um gasto muito grande ou não. O correto, quando você está fazendo uma reforma que você vai ampliar a área construída, é você ter o alvará de construção, quando fizer a reforma com acréscimo, tá? Esse é o que está previsto na lei, que você tem que ter um alvará de construção. Eu não posso afirmar aqui para vocês que todo mundo que está fazendo reforma, e até mesmo todo mundo que está construindo, tem alvará de construção. Mas esse é o correto. Tá? O que é o alvará de construção? Importantíssimo para a nossa prova. Documento expedido pela prefeitura que autoriza reforma ou construção de um imóvel. Tá? Então, acontece das pessoas estarem construindo lá nos bairros mais distantes do centro, construir, terminar e depois só regularizar, esperar uma anistia. Acontece. E acaba que às vezes a fiscalização não pega. Mas não é o correto. Imóveis mais centrais, não tem jeito. A fiscalização sempre acaba passando, então o interessante é sempre já dar entrada no alvará de construção. E agora a prefeitura tem o alvará imediato, que é rápido para você conseguir o alvará dependendo do tipo de construção. E reforma também. Vou comentar aqui com vocês alguns tipos de projeto. Não vou aprofundar muito, porque isso aqui é bem técnico, só para vocês terem uma noção de alguns tipos de projeto. Planta baixa. O que é a planta baixa? Vamos falar mais simples possível. É aquela planta que você vê atrás do panfleto, que o pessoal distribui aí. Tá? Mas o que ela é mesmo? Eu não me lembro agora se tem no caderno de questões essa pergunta. É um corte transversal na edificação, tá? Calma que eu me perdi. É um corte transversal na edificação, uma altura mais ou menos de 1,5 m, em que você visualiza os ambientes que compõem o projeto. É como se você tirasse o telhado da casa e olhasse ela por cima. Tá? Então é isso. Acredito que essa é que a maioria conhece, que todo mundo já viu, porque sempre tem atrás os panfletinhos, então é difícil alguém que não tenha visto. Essa aqui é humanizada, tá? Renderizada. Ela parece mais um desenho, não lembra tanto um projeto, mas o projeto mesmo ele é mais próximo disso daqui. Esse aqui é mais técnico, esse aqui não é muito comercial, esse aqui já é mais comercial. A pessoa consegue visualizar os ambientes, mais ou menos quais móveis vão caber ali. Projeto de fachada, isso aqui é importante para a nossa prova. Vista externa de qualquer um dos lados da casa ou do empreendimento. Quando a gente fala, vou reformar a fachada da minha casa, o que você pensa?
Ele vai reformar a frente da casa dele. Mas o projeto de fachada não necessariamente é da frente, tá? O projeto de fachada pode ser, por exemplo, da lateral. Isso aqui é um projeto de fachada, não é a fachada frontal, é a fachada lateral. Ok? Então, projeto de fachada de qualquer um dos lados da casa, desde que seja da parte externa. Sendo da parte externa, é projeto de fachada. Planta de cobertura. Ela é bem simples, ela é só para mostrar para onde caem as águas do imóvel. Tá? Como vocês conseguem ver aqui, a setinha está mostrando para onde está descendo a água. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está assim. Então, desce água para cá, provavelmente tem calha aqui para a água poder sair por aqui. Isso é a planta de cobertura, é só para mostrar isso mesmo. Tá? A questão de águas. Para quem não conhece esse termo, é um termo utilizado, existe esse termo, tá? Águas, quantas águas tem? Quantas quedas de água? Então, sabe aquela edícula lá no fundo do imóvel, que todo mundo fala, eu vou construir um puxadinho meia água lá no fundo da minha casa. Não é meia água, gente, é uma água, tá? Meu cliente falou meia água, deixa ele falar, não tem problema, não fica corrigindo o homem, não. Mas você ter essa consciência que é uma água. Então, aquele puxadinho lá no fundo, que só tem um telhado assim, é uma água. Quando tem 2 telhados, 2 águas, 4 águas, aí, esse aqui tem diversas águas, não tem nem como ficar contando. Ok? Mas aqui dá para vocês entenderem o que é esse termo das águas. Planta de situação, vocês vão ver muito isso aqui em loteamento. Se vocês mexem ou vão mexer com loteamento, sempre tem uma planta dessa para mostrar onde estão os lotes. Sempre, tudo que você vai dar entrada, a grande maioria tem que ter um projeto de situação. Planta de situação. Até mesmo quando vai dar entrada lá na Energisa, por exemplo, para um novo empreendimento. Tem que colocar a planta de situação, junto com o projeto. Ela é bem básica mesmo, ela é só para mostrar a quadra onde está o lote, as ruas do entorno e onde que ele está. Se ele está na esquina, se ele está no meio da quadra, porque isso dá a diferença bastante, se está na esquina ou no meio da quadra. Áreas e índices. Da apostila de vocês tem esse quadro que fala sobre alguns índices. Taxa de ocupação, taxa de elevação, índice de aproveitamento, tá? Isso aqui eu não vou entrar muito com vocês, porque isso aqui é bem técnico. Mas eu vou dar uma noção do que é cada um, porque a gente vai ver amanhã na legislação, comenta bastante sobre isso. Isso influencia demais para quem quer construir, tá? Então, é interessante você entender um pouco disso daqui, para quando você for mexer com, por exemplo, você vai fazer parcerias sua vida inteira. Isso não tem jeito. Caso você faça alguma parceria com um construtor, por exemplo, você pode auxiliar ele nessa parte. Tá? Taxa de ocupação. O que é essa taxa de ocupação? É a porcentagem do terreno que pode ser ocupada pela projeção da edificação. Tá? Então, como dá para, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, conseguem entender, mas, por exemplo, aqui o imóvel, imagina que isso aqui é um imóvel, tá? Aqui ele tem algo para fora aqui. Você olhando por cima, você vê desse jeito. Mas não tem nada aqui embaixo, ele não está encostando no chão. Mas você olhou por cima, ele ocupou, ele entra na taxa de ocupação. Tá? E qual que vai mudar a minha vida a taxa de ocupação? A área permeável. Então, conforme a zona de Campo Grande, conforme a zona da cidade, tem uma taxa de ocupação que pode ser utilizada. Então, por exemplo, se a taxa de ocupação é de 40%, quer dizer o quê? Que ele só pode ocupar 40% do imóvel. Os outros 60% tem que ser impermeável. Então, aqui nessa região de Campo Grande, tem que ter 60% impermeável, porque ele só pode ocupar 40%. Então, aquilo que ele quer construir já não dá para ele fazer aqui. Porque ele vai passar da taxa de ocupação e ele não vai conseguir regularizar.